também nos bastidores dos partidos políticos, o governo federal quer uma cara, um rosto de centro-esquerda nas redes sociais para se contrapor ao deputado Nicolas Ferreira. Aliados do governo consideram o vídeo da deputada federal Érica Hilton, que foi feito em resposta ao deputado que liderou o movimento anti-fiscalização do Pix, um bom exemplo de como lidar com as redes sociais. Entretanto, para a cúpula do Centrão, a congressista não seria a melhor representante para a administração petista. Reuniões ainda devem ser feitas para definir quem será esse líder. A Secretaria de Comunicação deve traçar um plano para engajar os ministros e também vai criar um gabinete de gerenciamento de crise para evitar novas confusões, como o que aconteceu com esse episódio do Pix. Você, Cristiano Beraldo, ministros estudando quem é a pessoa que poderia representar o governo, quem poderia ser a cara da esquerda, da centro-esquerda, para produzir vídeos impactantes, para se contrapor, inclusive, ao de Nicolas Ferreira. Beraldo, você tem uma sugestão? Olha a que ponto chegou a esquerda brasileira. A minha sugestão é a única possível. Eles têm que pedir para a inteligência artificial criar este personagem. Eles vão dizendo lá, olha, tem que ser jovem, tem que ser homem, mulher, trans, seja lá o que eles quiserem, tem que ser louro ou moreno, tem que falar assim com sotaque assado, e aí a inteligência artificial entrega um personagem fictício. Aliás, o próprio Banco Central do Brasil, presidido agora por um indicado do presidente da República, se prestou ao papel ridículo de fazer um videozinho cretino, justamente querendo pegar uma voz digitalizada para defender o Pix. Então, a gente vê que o governo está completamente perdido e, o mais impressionante, não há sucessão na esquerda brasileira. Não há rostos jovens que possam ser identificados de forma natural e espontânea pela população que apoia a esquerda. E que pode dizer, não, ó, esse aqui tem futuro, esse aqui é o presidente que a gente quer ver lá, vai ser o sucessor do Lula, etc. Não há essa figura. Então é impressionante como eles fizeram um trabalho 100% voltado para uma única figura ao longo de décadas, desde a década de 80. E isso resulta agora nesse deserto de figuras que tenham densidade política, que tenham qualidade, qualificação e condições de disputar para vencer uma eleição majoritária. E teve um dia que a gente levantou quem seriam as figuras de esquerda, os mais jovens, nessa disputa entre políticos de várias regiões do Brasil. Acho que foi o próprio Beraldo que mencionou Tabata Amaral e João Campos, um casal, inclusive. Eles são do mesmo partido, mas não são do Partido dos Trabalhadores. E se alguém chegar e convidar os dois, será que eles topariam ser a cara da esquerda para fazer vídeos impactantes? Acho pouco provável. Você, Mota, os ministros estudando quem é que poderia representar o governo nessa produção de peças para as redes sociais? A tentação é grande da gente sugerir alguns nomes aqui, Caniato, mas os tempos ainda não estão adequados para isso. Vamos esperar mais alguns meses de mandato do Trump. O que acontece é que a ideologia de esquerda, ela se alimenta do controle de informações. Por isso, essa obsessão com regulamentação, com censura, com perseguição a quem pensa diferente, a história não é arranjar uma face de esquerda que vença o Nicolas, porque isso é impossível. A história é calar o Nicolas, de qualquer jeito. Tá? Tanto que depois do sucesso do último vídeo do Nicolas, já se movimentaram aí as engrenagens do mecanismo para encontrar algum jeito, né, de processar, de caçar, alguma coisa tem que ser feita. Isso acontece porque a esquerda não estava preparada para a tempestade perfeita que foi criada pela combinação de internet, telefone celular e rede social. Hoje, todo mundo tem uma opinião, hoje todo mundo produz informação. Como é que é mesmo que o Elon Musk disse? A mídia agora somos nós. A maioria das pessoas bem informadas logo percebe a fraude que é a esquerda, o socialismo, o comunismo, o progressismo. E aí vem a conclusão, o talentoso deputado Nicolas Ferreira é apenas um dos brasileiros
que despertou para essa realidade. Há muitos milhões de outros ainda esperando a sua vez de falar. Eu estou aqui no perfil da Erika Hilton, viu, Dávila? Naquele vídeo que muitos entenderam que ela se utilizou da mesma estética do vídeo de Nicolas Ferreira, ela alcançou um bom resultado, pouco mais de 100 milhões, 104 milhões de visualizações. Só que o vídeo do Nicolas superou os 300 milhões de views. Enfim, o que a gente precisa considerar? Chegaram a levantar a possibilidade de Erika Hilton ser a cara da esquerda, mas daí vários deputados e parlamentares, enfim, disseram não, talvez não seja a melhor representante. Então eles estão nessa tentativa de escolher quem vai ser o representante, quem vai poder ser a cara dos partidos progressistas nessas campanhas que possivelmente vão estampar as redes sociais. Dávila? Clássico Nicolas Ferreira com Erika Hilton foi 3-1 para o Nicolas Ferreira. Um teve 300 milhões, outro teve 100 milhões. Mas não é só quantidade, é consequência, é isso que conta em política pública. O vídeo de Nicolas Ferreira fez o governo recuar de uma política pública. O de Erika Hilton, ela ganhou umas palminhas do presidente Lula. Essa é a diferença. Então, mostra, como bem disse o Mota, é o poder de influenciar a política pública e mobilizar as pessoas e se comunicar com as pessoas. Agora, eu fico imaginando o que deve estar sendo hoje a reunião ministerial. A SECOM deve estar reunida lá. Sabe que tem uma piada que é verdade? Você sabe o que é um camelo? O camelo é um cavalo concebido por um consultor. É isso que eles vão fazer na SECOM agora. Provavelmente vai ter um pronunciamento com as bandeiras do Brasil atrás, com aquela música da Hora do Brasil, como se fosse um vídeo muito eficiente para mobilizar as pessoas. Aí quando não tem resultado com isso, vem, como bem falou o Mota, o porrete. Vamos censurar, vamos tirar esse cara daí, vamos fazer uma CPI, não é possível, né? Ou vai no outro extremo, bem dito pelo meu amigo Beraldo. O que é? É o ridículo do vídeo do Banco Central. Então, entre o ridículo e o porrete, nós temos aí esses consultores de opinião pública que vão transformar a comunicação entre criar um camelo pensando que é um cavalo. Pois é, inclusive tem uma informação que a gente destacou há pouco, inclusive durante a programação da Jovem Pan News, que o governo federal vai fazer uma campanha, vai investir uma quantidade impressionante de recursos para fazer uma campanha nacional sobre o Pix. Já tem até um slogan preparado: Pix, seguro, sigiloso e sem taxa. Inclusive, uma agência conhecida está elaborando essa campanha. Cerca de 50 milhões de reais serão investidos para essa campanha nacional, ainda tentando minimizar os problemas mediante aquelas muitas discussões sobre a fiscalização ou não, vídeo do Nicolas e por aí vai, viu, Beraldo? Pois é o governo que combate tanto a fake news e já está aí usando o tema de maior repercussão nesses 2 anos para defendê-lo com base em fake news. Porque dizer que o Pix é sigiloso é uma verdade parcial. Ele, no sistema de segurança das informações, sim, ele tem um nível de sigilo, que eu não conheço detalhes, mas obviamente ele é extremamente elevado. Entretanto, dizer que se houver uma determinação para quebra de sigilo de movimentações bancárias de alguém, as informações serão prestadas. Não é que elas estão como Bitcoin guardadas numa teia de informações inacessível, onde, de fato, aí sim você pode encher a boca para dizer que as transações feitas com Bitcoin ou no ambiente das criptomoedas é realmente sigiloso. No caso do Pix, não. Você tem lá a mão do governo que, à medida que for provocado ou tiver necessidade, consegue acessar essas informações. Agora, a gente vê que o governo se incomodou demais com essa questão do Pix. Por quê? Porque aí tem o outro lado. Eles estão querendo pegar a preocupação das pessoas e reduzir a uma questão da taxação do Pix, dizendo que, assim, olha, nós não vamos cobrar para você fazer operação. E é verdade. A transação de Pix, ela não é cobrada, pelo menos não da pessoa física. O ponto todo da discussão era a utilização pela Receita Federal das informações
para cobrar imposto de renda, outros impostos que já existem, continuam existindo no nosso ordenamento tributário. Então, eles ficam querendo manipular a polêmica para poder se colocarem na posição de responder, o que não é verdade e sequer é justo com a população. Mas vamos ver quem eles vão escolher para ser esse porta-voz. A minha preocupação só, Canhato, é que eles acabem escolhendo uma figura tipo Oruan, que é muito, olha só, muito popular. O pai está preso porque é líder de facção criminosa, ele consegue se comunicar com milhões de seguidores nas redes sociais, ele tem uma série de elementos que eu não duvido que tem gente achando que é uma boa ideia. Não, mas só uma nota de rodapé. Quem é o Oruan, Beraldo? Filho do Marcinho VP, que pegou o Tim Lopes, queimou o Tim Lopes no meio de pneus e depois sumiu com o esqueleto do Tim Lopes para que ninguém o achasse. E o Oruan não é que ele é o filho de um bandido que está fazendo a sua carreira. Ele é uma figura que enaltece o pai bandido, assassino, traficante, achando que com isso ele tem uma mensagem social a passar. É aplaudido e endeusado por uma legião de jovens que veem numa figura dessa alguém em quem se inspirar. O que esperar dessa geração de brasileiros que olham com admiração para Oruan? Infelizmente, não são essas pessoas que vão construir um Brasil melhor. É importante só para ilustrar para as pessoas que nos acompanham quem é esse artista, mas de fato ele é conhecido justamente por essas letras que enaltecem o crime organizado. Mota, essa história do Pix, claro que a gente pôde acompanhar as muitas repercussões no governo federal e também muita gente questionando nas redes sociais. Bom, mas se era fake news, por qual razão vocês decidiram voltar atrás ou suspender essa medida? Não só suspenderam, como vão investir um bom dinheiro em uma campanha nacional, rádio, televisão, peças digitais, com o objetivo de informar a população que o Pix é seguro, é sigiloso e não tem taxas, Mota. É tão seguro que eles vão gastar 50 milhões de reais para explicar isso. Pensa comigo, se você entra numa discussão, você perde a discussão, mas a sua derrota te dá motivo para você gastar 50 milhões do dinheiro dos outros, ora, companheiro, você não perdeu, você ganhou. A derrota é uma oportunidade de gastar dinheiro. Mas as vitórias também são oportunidades de gastar dinheiro. Qualquer oportunidade é uma oportunidade boa para o Estado brasileiro gastar o nosso dinheiro. Por que isso? Porque para a maioria dos políticos, o Estado não tem nenhuma outra finalidade a não ser essa, gastar o nosso dinheiro por qualquer motivo. E as pessoas, em linhas gerais, né, Dávila, antes de toda essa crise envolvendo o Pix, as pessoas se utilizavam desse mecanismo com muita tranquilidade, né? Muitos elogiavam, enalteciam a iniciativa do governo federal, não desse, mas lá atrás, quando essa medida foi instituída. E, de fato, é uma transação que facilita muito, assim, não tem burocracia. Se a gente faz a comparação, por exemplo, com o DOC, quem não se lembra do DOC, né? Você tinha muitas vezes que pagar a taxa do DOC, o banco oferecia uma cesta com poucos DOCs por mês, e você tinha que pagar muitas vezes, não caía no mesmo dia, era uma dificuldade, até você tinha que confirmar, e aí, caiu o dinheiro, não caiu? Com o Pix era tudo muito mais fácil. A partir da informação do monitoramento, aí tudo mudou, né, Dávila? Inclusive os comerciantes que se utilizavam desse mecanismo começaram a ficar preocupados. Opa, se você puder pagar em dinheiro, melhor, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enfim, o governo avança no sentido de desfazer o mal-entendido segundo eles, né? É verdade, Canhato. O problema é que o Pix foi uma das mais brilhantes invenções nossas. É o que você falou, simplificou as transações, fez com que as pessoas confiassem nesse mecanismo, tanto que se tornou um sucesso, todo mundo usa Pix, né? Mas veja como o governo consegue estragar as boas coisas feitas por governos anteriores. Isso é patrimônio do Brasil. Por quê? Porque que é a intervenção? É no sentido, qualquer que seja, ou
descobrir seus dados bancários ou taxar, qualquer coisa, isso é intervenção do governo num mecanismo livre, utilizado entre cidadãos. Então o governo tem que ficar agora fazendo campanha para desmentir coisas, boatos, é uma loucura. Agora, você acha que uma campanha que vai ter algum rosto aí politicamente correto dizendo que o Pix é seguro, que não paga imposto, que isso aí vai fazer com que as pessoas vão voltar a ter a confiança que tinha no Pix ontem? É totalmente inconcebível que é por meio de uma campanha oficial publicitária do governo que vai se recuperar a confiança no Pix. Não é por aí, é óbvio que não é por aí. Como bem disse o Mota, querem gastar o nosso dinheiro de alguma forma, querem descobrir algum propósito para gastar o dinheiro. Segundo ponto é o seguinte, o governo está que nem barata tonta, porque caíram 2 bombas em uma semana que eles não sabem o que fazer, que é justamente o aumento da inflação dos alimentos, que o governo está desesperado tentando controlar, e essa questão do Pix. Então tem 2 coisas fundamentais que afetam diretamente a vida do cidadão que o governo não sabe responder. E quando o governo quer responder, ele quer responder como um Estado. E o Estado só sabe responder de um jeito, com explicações vazias e oficiais e sem tomar as medidas que tem que tomar. Por que não consegue tomar as medidas? Porque para tomar as medidas de resgatar a confiança e diminuir a inflação, o governo tem que fazer tudo o contrário do que fez nos últimos 2 anos. Pois é, a nossa audiência mencionando muitas possibilidades para essa campanha, mas daí um internauta aqui dizendo que a campanha deverá usar a voz de inteligência artificial daqueles vídeos das gororobas indianas, que foi a mesma voz utilizada, inclusive, naquela peça que o Beraldo classificou como chinfrim do Banco Central, que inclusive não deu certo aquela campanha, né, Beraldo? Enfim, a gente vai acompanhar, vai seguir monitorando. Quando tiver tal campanha, a gente também vai discutir, vai analisar, e há uma preocupação em relação ao ator, né, a pessoa que vai representar o governo federal para passar essas mensagens.